Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu quero compartilhar aqui um testemunho, porque para muitos vão falar que isso pode ser coincidência, mas para quem está ali de joelho, pedindo para Deus direcionar, pedindo para Deus preparar o cenário, sabe do que eu estou falando. Então eu vou falar aqui com vocês, até anotei para eu não esquecer de nada, 7 maneiras que Deus preparou o cenário para que eu conseguisse me mudar da capital de São Paulo para o interior. E o intuito desse vídeo é mostrar que, assim, às vezes coisas pequenas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente acha que não é nada, né? E muitas das vezes é Deus preparando um cenário para algo. Eu vou contar aqui, vocês vão entender por quê. Porque coisas foram acontecendo muito antes de eu estar aqui. E eu já, e aquele momento já era Deus preparando o cenário e eu não consegui perceber. Mas eu vou falando aqui para vocês, vocês vão entender como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível, como Ele trabalha nas nossas vidas quando a gente entrega tudo nas mãos dEle. Gente, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês foi o vídeo. Como Deus plantou no meu coração esse desejo imenso de sair daquele estresse das grandes cidades e me mudar para o interior, eu literalmente não sabia como é que eu ia fazer isso. E apareceu um vídeo para mim, bem naquele momento que eu falava, Deus, eu quero sair daqui, Deus, eu quero sair daqui, me ajuda em oração, pedindo para Ele preparar o cenário e tal. E aí depois tem hora que bate uma insegurança, será realmente que é isso que Deus quer? Será que realmente é isso? Que não sei o quê? E aí você fica naquela, bate a ansiedade, o medo, as dúvidas, enfim, aquela coisa que atrapalha muito a gente. E aí apareceu para mim um vídeo de uma menina chamada Bela. Se eu não conseguir colocar o canal dela aqui, eu peço desculpa. Mas esse vídeo que ela fez falou muito comigo, muito. E logo no início ela falava assim, esse vídeo vai falar com muitas pessoas. E falou diretamente comigo. Parecia que ela sabia de todas as minhas dúvidas, minha história, minha conversa. Parecia que ela sabia todas as conversas que eu tive de joelhos quando eu estava falando com Deus na minha intimidade. E aí o que acontece? Nesse vídeo ela falava muito, né, do sonho dela, da família dela, de comprar umas terras, de plantar, de tornar essa terra autoprodutiva, de um dia sair das grandes cidades, mudar para essa terra. E ela falando, né, que muitas das vezes Deus querendo, né, quando a pessoa tem esse desejo, Deus plantando no coração para colocar nas mãos dele. Foi um vídeo assim maravilhoso, encantador. Inclusive esse vídeo ele teve muitas visualizações. Eu gosto muito dos vídeos dela. E aí o que acontece? Esse vídeo falou muito comigo. Depois que eu assisti esse vídeo, eu pensei, tá, se Deus colocou isso no meu coração, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu, em uma conversa com Deus, eu falei para Deus, e aí teve a segunda vez que Deus atuou nesse projeto. Eu, em alguns momentos de oração de madrugada, eu falava com Deus, Deus, se for para eu ficar nessa viagem, gente, porque não sei se vocês sabem, eu não vim para o Nordeste, para o interior da Bahia, para morar. Eu vim para passear, né? Eu comprei passagem de ida e de volta, mas eu não usei minha passagem de volta, entenderam? E aí, nessa conversa com Deus, eu falo, Deus, se for para eu ficar lá, manda uma proposta de trabalho para mim, manda alguma coisa que eu possa fazer de casa, mesmo que eu ganhe pouco, mas que eu não fique lá à deriva. E aí, lá se vai outra providência de Deus. E aí um amigo meu me fez uma proposta de trabalho 100% remoto, e que eu consigo fazer de casa, né, às vezes até no horário que eu quero. E aí esse trabalho, graças a Deus, é um trabalho que tá me segurando aqui, né? Vocês sabem que eu já falei para vocês, eu tô aqui pela fé, eu tenho 2 filhas pequenas, não tá sendo fácil a questão financeira, mas eu não queria vir à deriva, né, sem nada assim, sabe? E foi a segunda vez que Deus atuou na minha vida. E essa proposta de trabalho veio 2 semanas antes da viagem. E eu falei, Deus, não é possível, é para eu ficar. E aí, tinha um terreno aqui que eu comprei muito tempo atrás, quando eu morava na Irlanda. E esse terreno ele ficou inadimplente. E eu queria devolvê-lo de alguma forma para que essa dívida não se alastrasse. Eu não tinha dinheiro para quitar essa dívida, né, porque veio a pandemia, enfim, 2 filhas pequenas, enfim, eu não tinha dinheiro. Aí que acontece, um tempo atrás eu negociei a devolução desse terreno e ela me falou um valor. Eu falei, ah, tá bom, tudo bem. Quando foi para devolver esse terreno, aqui na Nordeste, tá? Tava no nome da minha irmã, então minha irmã que estava intermediando tudo. E aí, quando minha irmã foi lá assinar, ela falou outro valor.
Aí o que acontece? Eu falei, não vou devolver por esse valor. E aí, nessa viagem, quando eu já estava aqui na Bahia, aí entra a terceira vez que Deus entrou na história para vir em meu socorro. E aí eu fui lá conversar com ela, negociar a devolução desse terreno. E aí, nesse meio dessa negociação, ela voltou aquele primeiro valor que ela tinha me feito a proposta. E aí o que acontece? Se eu tivesse recebido esse dinheiro lá atrás, talvez eu tivesse gastado e não tinha usado realmente para esse objetivo, eu tinha usado para outras coisas. Então ela acabou me devolvendo o valor que a gente combinou de imediato, e esse valor acabou me dando fôlego aqui no início, com a mudança, comprar móveis que faltava, enfim. E aí foi a terceira vez que Deus entrou com suas providências. E aí, gente, entra a quarta vez que Deus entrou com suas providências. E aí, a partir do momento do terreno, a negociação do terreno ter dado certo, eu já tive a certeza que eu não ia voltar, que eu já não ia usar minha passagem de volta. Então, o que acontece? Eu já comecei a procurar escola para minhas filhas. Falei, vou correr atrás. E procurando, eu já tinha certeza de uma escola que eu ia colocar, que era uma escola realmente com uma estrutura muito boa. E tinha uma em específico na minha pesquisa que eu não queria ver de jeito nenhum, porque as avaliações dessa escola no Google eram péssimas. E eu falei, não vou nem olhar. E aí, só que assim, lá nessa outra escola ficava muito caro para mim, realmente ia ficar muito caro. E eu não queria colocar minhas filhas em escola pública, porque elas iam ter que ficar cada uma longe da outra, porque aqui não existe escola do prezinho, né? E depois do quinto ano a criança vai para uma outra creche, então elas iam ficar em escolas muito distintas e a minha vida ia ficar um caos. Aí, nesse tempo da escolha da escola, eu escolhi essa, uma de estrutura muito boa mesmo que eu fui visitar. Só que eu não tinha paz na escolha dessa escola. Sabe quando você escolhe algo e você não tá tendo a paz? Nossa, tô escolhendo, mas alguma coisa tá me dizendo que não é essa. E aí, no dia, eu na pressa, porque eu não queria que minhas filhas já iam iniciar as aulas, né? E eu falei, fui caminhando para fazer a matrícula nessa escola. Tava todos os documentos na minha bolsa. Eu fui caminhando, e aí eu fui caminhando para ir para a escola conversando com Deus. Falei, Deus, se não for para minhas filhas estudarem nessa escola, me ajuda. Faça que alguma coisa aconteça para que eu vá para a escola que o Senhor quer que eu vá. Eu quero que minhas filhas estudem numa escola que lá dentro o Senhor seja o centro das atenções também. E aí eu fui falando com Deus, tal, e aí no meio do caminho tinha uma outra escola, e eu entrei nessa escola. E era uma escola num valor muito caro. E eu perguntei se ela tinha bolsa, tal. Elas falaram que não. E aí elas falaram, por que você não vai nessa escola? E era justamente essa escola que eu já tinha visto na internet. E eu estava com avaliação horrível e eu dispensei de imediato. Só que alguma coisa tocou no meu coração e eu fui. Chegando nessa escola, aí eu fui esperar para falar com a diretora. Gente, foi incrível. A diretora era cristã, filho dela é cristão, a escola, né, a maioria dos professores também são cristãos. Então, assim, não é uma escola rotulada como cristã, tipo, a escola cristã, tal, mas é uma escola que segue princípios cristãos. Então, assim, não tem ideologia, não tem essas festas mundanas, tipo, carnaval, essas coisas, festa junina. E aí, eu fui entender o porquê que talvez ela tivesse uma avaliação tão ruim, porque era uma escola que seguia rigorosamente, né, as tradições, e uma escola antiga, e eu falei, é essa escola. E melhor, era um preço mais em conta que eu podia pagar para as minhas duas filhas. Gente, poder, na verdade, eu não podia não, mas eu falei, tá dentro do que eu posso, né, me esforçar para chegar a ter condições de pagar. E deu tudo certo. E aí, nesse processo de matrícula da escola, aí entra a quinta vez que Deus atuou nessa minha transação. Eu tava indo, aqueles mototáxis, né? Se vocês sabem, aqui no interior tem muito, né, mototáxi, né? E eu passei, tinha um apartamento do lado da escola, 2 minutos andando, e esse apartamento estava alugando. E aí eu peguei o telefone desse apartamento, e aí eu falei, vou ligar. Gente, e aí era justamente de uma pessoa que eu já tinha um contato dela, que ela falou que ia me ajudar a procurar uma casa aqui.
E aí ela foi, ajustou tudo para que eu conseguisse alugar esse apartamento. E é, gente, do ladinho da escola das minhas filhas. Então, assim, para mim não tem como dizer que não é a mão de Deus. Porque a gente aqui nessa cidade é uma cidade universitária, tem muitas universidades. Então é muito difícil achar, né, um lugar, uma casa, um apartamento no local exato que a gente quer. E eu encontrei um do lado da escola das minhas filhas. Eu levo elas andando debaixo do sol de 40 graus, porque é do lado, realmente, não chega, eu acho que não chega nem a 2 minutos andando. E aí foi a 5ª vez que Deus atuou em todo esse meu projeto de morar longe das grandes cidades. Aí Deus atuou 2 vezes. O apartamento do lado da escola, e aí aqui, a 6ª vez que ele atuou foi a corretora responsável por esse apartamento era alguém que eu conhecia e ela ia me ajudar no processo de locar o apartamento sem muitas exigências. Gente, aí agora vem a 7ª vez que Deus atuou nesse projeto de eu vir morar no interior. Minha sobrinha, ela morava aqui, na Bahia. Ela estava casada e aí ela acabou se separando, né? Deixou os móveis dela numa casa, num quartinho abandonado lá numa outra cidade, porque ela não tinha onde deixar, ela tinha tudo dentro de casa. E ela acabou do nada decidindo voltar para São Paulo e deixou os móveis dela tudinho aqui. Na época eu falei, nossa, eu falava, vende esses móveis, eu vou deixar lá, porque deixar guardado muito tempo os móveis, eles estragam, né? Eu falei, vende esses móveis, vão ficar lá estragando, que não sei o quê. E aí elas falavam assim, não, deixa lá, pode ser útil para algum momento, deixa lá, pode ser... E eu sempre falando, gente, vende, vende, vende. Aí o que acontece, gente? Claro, eu vim sem, quase sem dinheiro, né? Mas Deus foi preparando todos os cenários. Eu aluguei o apartamento, consegui pagar o aluguel do apartamento, consegui pagar todo aquele custo no início da escola com o valor do terreno que eu devolvi. Eu consegui o apartamento porque a corretora era alguém que eu conhecia. Então, assim, eu tô conseguindo me manter aqui porque eu recebi uma proposta de trabalho 2 semanas antes de vir. Então, assim, eu tô aqui porque Deus tocou no meu coração através do vídeo que eu, né, que eu já estava com isso plantado no meu coração, esse vídeo confirmou. E aí o que acontece nessa mudança, eu falei, os móveis, Aí os móveis, eu usei os móveis da minha sobrinha. Então, aqueles móveis que eu lá atrás falava, não deixa abandonado, vende, 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 são os móveis que eu estou usando agora. Então, assim, olha como Deus prepara todo o cenário. Às vezes me dá ansiedade de tudo isso aqui, né, de toda essa mudança radical, às vezes me dá medo, sim, me dá, porque eu tenho 2 filhas pequenas que dependem de mim, principalmente nessa questão financeira. Mas é de joelhos, é falando com Deus, é falando com aquele que realmente pode fazer alguma coisa. Não é falando com pessoas. Claro, tem pessoas que vão ajudar, mas infelizmente a maioria das pessoas só querem te ouvir. Muitas vezes elas vão até pelas costas desejar mal. Então eu entreguei nas mãos de quem realmente poderia me ajudar. E ele me ajudou e tem me ajudado até este momento. O que eu quero dizer com esse vídeo? Confie no Senhor, confie no Deus que tu serve. Né? Entregue nas mãos dele. Muitas vezes, que eu já falei em outro vídeo, ele está esperando que a gente se movimenta. Jesus, ele fala, se a gente tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas, né? Não deixa seus sonhos parados por conta de medos, de ansiedade. Se você tiver medo, se você estiver ansioso, inseguro, vá com medo, vá ansioso e vá inseguro, mas coloque Deus na frente de tudo, que ele vai preparar o cenário assim como ele fez comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço por mais uma oportunidade. Se vocês puderem, dar uma olhada nos links que eu coloquei aqui, para que vocês possam me ajudar, né? Ajudar no canal, me ajudar nesse processo, enfim, e desde já eu peço que Deus vá de encontro a cada um de vocês, que Deus ele os ajude nos seus projetos, ajude nos seus sonhos, seja sonhos materiais, seja sonhos de pessoais, seja sonhos, né, de dentro, de transformação, mas que Deus ele chega na casa de vocês com providências. Muito obrigada e até a próxima.